Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje com o tema O Reino dos Proctistas. Nós estamos falando sobre os reinos dos animais, o reino das plantas, estamos falando dos reinos que compõem a natureza e hoje vamos falar sobre o reino dos Proctistas. No reino dos Proctistas estão reunidos as algas e os protozoários. São esses dois tipos de seres vivos, as algas e os protozoários. O reino proctista inclui os seres eucarióticos, conhecido popularmente como protozoários e algas. Os protozoários são heterotróficos e unicelulares. Já as algas aquáticas são autotróficas e fotossintetizantes e podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Quer dizer que pode ter uma célula, uma única célula, ou pode ter várias células. Elas podem ser divididas nesse sistema. As algas formam um grupo muito numeroso de seres vivos. Existem algas de vários tamanhos, algas microscópicas, tão minúsculas que só podem ser vistas através do aparelho microscópico, e existem algas macroscópicas, que nós não precisamos de usar aparelhos nenhum para enxergar, elas são visíveis naturalmente. O corpo das espécies pluricelulares são denominadas de talo e pode formar filamentos, lâminas ou estruturas que lembram os caules e as folhas das plantas. Então nós temos o formato de um tipo de alga. No entanto, ao contrário do que acontece nas plantas, os talos não são constituídos de tecidos e nem de órgãos. Então as algas são seres vivos que habitam principalmente no ambiente aquático e que se prolifera nesse ambiente onde existe uma grande quantidade de nutrientes, e elas se proliferam rapidamente do dia para a noite, que o alimento delas são os nutrientes, restos de vegetais decompostos pelo tempo no ambiente aquático. A classificação e a diversidade das algas depende do ambiente em que elas estão inseridas. As algas exibem uma enorme variedade de tonalidade. Tem várias tonalidades de algas. Tem umas azuis, umas verdes, umas roxas, umas rosas. Tem várias tonalidades. Além da clorofila, que é o pigmento natural delas, sempre presente, possui outros pigmentos, que são muitos tipos, são variados. Já se observou até algas de cor avermelhada, então são muitos tipos. As mais comuns são as roxas e as amareladas, as esverdeadas, mas tem cores diferentes. Essa variedade de pigmento é uma das características consideradas no estudo e na classificação desses seres, porque as algas são seres unicelulares e pluricelulares ao mesmo tempo, dependendo da espécie, do parentesco que elas têm umas com as outras. E por isso que a clorofila também está presente, mas ela vai variando, dependendo do ambiente aquático e da luminosidade. Elas precisam de luminosidade para poder se reproduzir. E o ambiente aquático, um ambiente úmido. As algas pluricelulares apresentam estruturas mais complexas e podem ter talos bastante especializados. Elas vivem fixas no fundo dos rios e mares, ou em pedras e outros substratos. Então existem algas em várias localidades. Nas plantas, nos troncos de plantas, se o tronco for úmido, nas pedras, se a pedra for úmida, no subsolo, se o subsolo estiver úmido. Elas precisam de umidade para poder crescer e se reproduzir. E a reprodução das algas
elas são de duas formas. Essa reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada ocorre pela fusão de gametas. Já a reprodução assexuada pode acontecer nas algas macroscópicas, pela fragmentação dos talos, e nas algas unicelulares pela divisão binária. Essa divisão binária é aquela divisão que a célula do ser vivo vai se reproduzindo, vai se multiplicando. De uma se tornar de 2, de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16, 16, 32 e assim 64 e vão se multiplicando. E é rápido para ela se reproduzir. Então o reino das algas é um reino bastante estudado, bastante complexo e que fascina os pesquisadores, principalmente os biólogos, os botânicos, porque são seres que algumas sociedades, alguns países usam algas como alimento humano. Os japoneses, no Japão, as algas servem como alimento. Eles usam as algas marinhas, para fazer saladas, para misturar na comida. Então as algas lá no Japão servem como alimento. Na China também, na Tailândia, na Coreia, aquela região lá do Sudeste Asiático, essas algas servem como alimento. Já em outros países, as algas servem como alimento para os animais, para os peixes, para os animais mamíferos, entre outros. É o caso do peixe-boi, é o caso de outros seres vivos que precisam comer, que são ruminantes. Então vamos analisar que as algas elas são importantes na cadeia alimentar e na cadeia reprodutiva dos seres vivos. Vou ficando por aqui, na outra aula continuaremos sobre o reino dos protozoários. Fui!